Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aqui comigo nessa noite. Aleluia. Culto da família. E eu sei que Deus tem coisas poderosas, né? Para continuar a fazer nessa noite. Amém? Aleluias. Louvado seja. Esse está melhor um pouquinho. Amém? Números capítulo 27. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Números capítulo 27, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui nessa noite, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quem está sem Bíblia, se aproxime aí para quem está com palavra, né? Números capítulo 27, versículo 1. Aleluias, quero ser grata a Deus por esta noite, amém? Tem 2 dias que eu, Diaconisa Eliane, Cristina, Melry, estávamos ali numa chácara. Irmãos, está só o corpo, porque a alma eu estou achando que não está por aqui não, né? Deu um cansaço assim físico, né? Mas ainda assim nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? E dizerem que o Senhor é bom em todo o tempo. Números capítulo 27, versículo 1, aleluia, que diz assim: a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeades, filha de Efe, filha de Gileade, filha de Maquim, filha de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Olga, Milca, Tissa. 2. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, e sacerdote da congregação e dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreram no seu próprio pecado, e não tiveram filhos. 4. E por isso tiraria o nosso nome do meio da família, porquanto não tiveram filhos, dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhe darás possessão por herança entre o seu pai, entre a herança do seu pai, lhe farei passar por elas. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós queremos glorificar, meu Deus, e exaltar ao Senhor, Pai, mais uma vez, porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor já está aqui neste lugar, Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, nessa noite, já brinda, meu Deus, a mente dos meus irmãos, Pai. Do altar, meu Deus, a portaria, Deus, começa a passear entre esta casa, Pai. Começa a passear, meu Deus, mente, meu Deus, em coração, Pai. Que toda, meu Deus, guerra travada, meu Deus, nesta noite, Pai, que impede que a palavra do Senhor, ela entre, Pai. Porque somente essa palavra é poderosa para fazer coisa grande, Pai. Meu Deus, que venha ser queimado nesta noite, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Meu Deus, seca a Tua igreja, Pai. Abra a nossa mente para compreendermos o que o Senhor tem para falar conosco, Deus. É o que nós te pedimos nessa noite e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se assentar, batendo palma e glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, a palavra do Senhor, quando Deus nos diz, irmãos, que ela é fiel e ela não volta vazia, significa que alguma coisa, irmãos, vai ser mudada na tua vida e na minha vida. Porque não nos referimos a palavras de homem ou palavras de mulher. Não falamos palavras de pessoas que não têm autoridade nem poder. Mas a palavra de Deus, ela diz para Pedro, irmãos, 3:22, que toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu, na terra e abaixo da terra. E ele diz, olha, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então o Senhor tem palavra de vida eterna para mim e para você nessa noite, amém? E a palavra do Senhor não vai voltar vazia.
Em alguma coisa, irmãos, que tem que se concretizar no teu coração, Deus vai concretizar. E a palavra do Senhor, irmãos, ela começa, irmãos, a nos traçar aqui, irmãos, acerca de promessas. Quem é que não tem promessa da parte de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos? Nós temos promessa. Irmãos, mas maior que promessa de Deus é o cumprimento da promessa. Maior que você não ouvir algo Deus dizendo para ti, que Deus vai fazer na tua vida, é Deus cumprir a promessa na tua vida, irmãos. Mas a palavra de Deus, irmão, de Gênesis, Apocalipse, o Senhor tem nos ensinado, irmãos, que a palavra, a promessa, irmãos, o melhor dessa terra é para os seus filhos. Isaías capítulo 1, versículo 19, é para os seus. Porque quem é mãe e quem é pai sabe nessa noite, irmãos, tu come arroz e feijão, mas o menino come o ovo, come a carne, come o macarrão, irmãos. Pai e mãe é um amor imensurável. Imagina nós, irmãos, que amamos os nossos filhos. Imagina o amor de Deus para contigo. Porque a Bíblia diz, se vós sois pecadores, sabei da boa coisa para os vossos filhos, quanto mais eu, o seu Pai Celestial. Então, se você como mãe, como pai, dá o melhor para o teu filho, imagina Deus para você. Imagina Deus olhando para você. Imagina Deus contemplando a tua vida. Porque o prazer de Deus, irmão, não é apenas falar, né, ou prometer. Mas o maior prazer de Deus, irmãos, é cumprir promessa. E a palavra do Senhor, irmãos, ela começa no princípio de todas essas coisas. Gênesis capítulo 15, versículo 1. A Bíblia diz que Deus chama Abraão. Abraão, irmãos, ainda não tinha sido trocado o seu nome. Ainda era Abraão. E Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. E diz, olha, Abraão, conta as estrelas do céu. Começa a contar a areia do mar. Assim será a tua descendência. Mas assim como eu e você somos carne e pó, às vezes duvidamos da promessa de Deus. Como assim, Deus? Eu nem tenho filhos. Como é que a minha herança vai crescer? Como é que eu vou multiplicar, Deus? E Abraão quis ajudar a Deus. Quantas das vezes, igreja, o Senhor promete algo para nós. O Senhor tem prazer, irmão, de fazer promessa. Mas nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. E na nossa mente tão frágil e pequena, pensamos, Deus, eu acho que não tem jeito do Senhor cumprir esta promessa. Meu Deus, eu acho que não tem possibilidade de o Senhor fazer alguma coisa. Nós começamos a querer ajudar Deus. E nós queremos ajudar Deus, irmãos. Como se o Senhor precisasse da minha e da tua ajuda. Mas Deus volta a Abraão e diz, olha, Abraão, assim será a tua descendência. E eu faço hoje um elo, uma aliança, um pacto contigo. E a Bíblia diz que o teu povo, a tua descendência, 15, 13, será escrava por 400 anos. E estará em terra estranha, no meio de um povo estranho, no meio de povo pagão. Mas a palavra do Senhor diz que o final deste capítulo diz que eu vou te tirar de lá. Eu vou tirar a tua descendência de lá. Eu vou tirar a tua herança de lá, por amor a ti. Irmãos, eu estava conversando isso com a Mary. O amor de Deus por nós é algo indescritível. Às vezes nós olhamos para uma situação e pensamos, Deus, eu acho que... Porque nós adoramos achar as coisas. O ser humano é terrível. A gente adora achar tudo, né? Senhor, eu acho que não tem solução para tal situação, irmãos. Irmãos, e a misericórdia de Deus, ela tem sido tão grande sobre a minha vida e sobre a tua vida, que Deus começa a olhar para nós e dizer, olha, a Bíblia diz, irmãos, ainda que nós não merecemos, ainda que somos pecadores, os mais ingratos e injustos, irmãos, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele se renova cada dia mais por mim e por você. Não há em nós uma meritocracia, não há em nós o mérito, irmãos, é o amor de Deus, é a bondade, a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que Deus diz para Abraão, Abraão, você não estará sobre essa terra
porque você vai dormir com os seus pais, mas a minha promessa ainda estará de pé. Ainda que você não veja cumprindo a promessa, ainda que os teus olhos não vejam o cumprimento dela, Deus ainda é Deus que cumpre promessa, ainda é Deus que fala, ainda é Deus que faz, ainda é Deus que ressuscita, ainda é Deus que opera, ainda que nós não vimos o cumprimento dela. Porque Abraão não viu o cumprimento desta promessa. Abraão desceu à sepultura. E num determinado tempo, o Senhor diz que ele morreu. Mas a promessa, depois de 400 anos, irmãos, tem que saber esperar no Senhor. A promessa se cumpriu. E nós lemos aqui em Números capítulo 27, o cumprimento da promessa. Entenda uma coisa. Deus te prometeu lá em Gênesis capítulo 15, aqui em Números 27, Deus começa a cumprir a promessa. A promessa foi feita lá atrás. Abraão estava vivo, a sua descendência ainda estava viva, mas Deus não quis cumprir naquele período. Porque há momentos, irmãos, na minha e na tua vida, que quando a bênção chega, irmãos, você cai fora. Porque às vezes não queremos Deus, irmãos, não é porque Ele é pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Às vezes queremos o Senhor não é pela sua essência ou pela sua graça, é pelo que Ele pode fazer na nossa vida, é pela sua autoridade, irmãos. Mas o Senhor ainda é Deus que faz milagres acontecer. E a Bíblia diz que agora, irmãos, Moisés assume essa responsabilidade. Deus coloca sobre a mão de Moisés e diz: agora, Moisés, você vai tirar este povo do deserto. Você vai tirar este povo da escravidão. Chega, tá bom de escravidão, tá bom de castigo. A promessa que eu fiz ao meu servo Abraão ainda está de pé. Se levanta, Moisés, começa a marchar com este povo de Israel e vai para uma cidade, para uma terra que eu te prometi, uma terra que mana leite e mel, uma terra dos teus familiares, dos teus descendentes, aquilo que eu já comecei a cumprir no meio dos teus. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Moisés está aqui nessa situação. Só que a Bíblia diz que existe, irmãos, 5 mulheres, repita comigo, 5 mulheres, não mais forte, 5 mulheres posicionadas. Irmão, se a mulher soubesse a autoridade que ela tem no seu casamento, no meio dos seus filhos, no meio da sociedade, no meio do seu emprego, se a mulher soubesse a autoridade que ela tinha, murmurava menos e agia mais. Se a mulher soubesse a autoridade que ela tinha, reclamava menos e dobrava mais o joelho, questionava menos e agia mais. E Deus, irmãos, começa a nos mostrar aqui, irmãos, que há 5 mulheres diferentes. Há 5 mulheres diferenciadas, filha de Zelofeades. Quem era Zelofeade? Zelofeade andou com Moisés no meio do Egito, só que ele não chegou a ver a terra prometida, porque a morte chegou e encontrou Zelofeade. Só que a Bíblia diz, irmãos, que 5 mulheres, elas foram a pessoa certa, no momento certo e na hora certa. Quantas das vezes, irmãos, queremos colocar os nossos problemas ou levar a nossa dificuldade para quem não é para você levar. Você fala para quem não é para você falar, irmãos. Aí quando o negócio dá errado, é porque tu falou demais. E todas as pessoas colocam lá nos status, né? Me sentindo triste. No Facebook, né? Nos Instagram da vida aqui. Indignada, mas não se posiciona para ver a mudança de Deus na tua vida, mas não se posiciona para ver a mão de Deus, irmãos. Irmão, estressada, sem vontade de viver, irmãos. Quantas pessoas começam, irmãos, a falar para a rede social como é que está a sua vida, mas Deus quer bom nada. Mas ir diante do altar, Mateus capítulo 6, e dobrar o joelho, nada. Irmãos, não é uma cara triste que vai mudar o posicionamento de Deus.
Não é, irmãos, me sentindo triste que vai mudar o posicionamento de Deus. Não é o teu questionamento, a tua reclamação. Não é a tua murmuração, não é o teu acha que vai mudar, irmãos, a mão do Deus poderoso sobre você. É o teu posicionamento diante de Deus. É a tua vida diante do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que essas 5 mulheres, eram mulheres diferenciadas. Mulheres que tinham a graça de Deus, que tinham a presença do Senhor, irmãos. Mulheres que tinham habilidade, irmãos, e razão para falar com o Senhor. E ela chegou até Moisés e disse: ah, Moisés, o nosso pai morreu. Mas o nosso pai não morreu em pecado com a tribo de Corá, ou seja, o nosso pai não morreu por rebelião, ou se não se levantou contra o Senhor, quando Corá e os seus descendentes quiseram se levantar contra ele, ele morreu pelo seu próprio pecado. E elas falaram: ah, o meu pai não tem filho homem, porque, irmãos, o negócio com as mulheres hoje está mais fácil. Só que o negócio para nós mulheres, um tempo atrás, era um pouquinho mais estreito. Nós somos privilegiadas, queridas. Você é privilegiada, eu sou privilegiada pelo Senhor. Depois que Jesus veio naquela cruz e morreu ali por mim, por você, irmãos, a nossa vida foi mudada pelo Senhor. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, irmãos, foi atrás de Moisés e diz: ah, Moisés, nós queremos também a herança do nosso pai. Nós queremos também ser abençoada pelo nosso Pai, porque a promessa foi feita há muito tempo atrás, e nós temos direito também a esta promessa. A promessa também está sobre a minha e a vida das minhas irmãs. Irmãs, uma coisa que eu acho interessante demais, aquelas mulheres tiveram, irmão, coragem para ir até Moisés, porque elas tinham argumento com Deus. Será que você tem argumento para com o Senhor? Que você pode chegar diante de Deus, falar com Deus, e Deus vai dizer: você está certa, você tem razão, eu darei ao seu favor tal decreto. A Bíblia diz que quando aquelas mulheres, irmãos, chegaram a Moisés, Moisés intercedeu a Deus, e disse Deus: as filhas de Zelofeade estão assim, assim e assim. E nós lemos nessa noite que Deus, ele diz: as filhas de Zelofeade têm razão. Que palavra poderosa, irmãos. Para você arrancar da boca de Deus: você está certa, você tem razão, você tem argumento. Eu sou contigo, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Aquelas mulheres, irmãos, eram mulheres que tinham a graça e a presença de Deus. Por isso que o próprio Deus interviu a favor delas. O próprio Deus interviu ao favor dessas mulheres e disse: ah, Moisés, elas estão certas, elas têm razão. E Deus mudou uma lei e um decreto por causa dessas mulheres. Você sabe o que é Deus mudar uma lei por causa de você? Sabe o que é Deus mudar um decreto por causa de você? Tem que ter bala na agulha, como diz nordestino aí. Tem que ter bala na agulha. E elas mudou aquela lei, aquele decreto, irmãos, porque Deus olhou para aquelas mulheres e não viu qualquer mulheres. Não era qualquer pessoa, não, irmãos. Era alguém que tinha um posicionamento com Deus. Era alguém que tinha uma vida com Deus. Era alguém que era consagrado a Deus, que se dedicava, irmãos, à presença de Deus, independente da situação, independente, irmão, da causa. Era alguém que sabia quem era o Deus que elas serviram. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés e diz: ah, Moisés, certamente elas estão corretas, ou a sua fala está certa. Agora a minha lei será mudada por causa destas mulheres. E a Bíblia diz que Deus muda a lei
por causa de 5 mulheres, irmãs. E a Bíblia diz que agora todas aquelas descendências anteriores ou posteriores que iria gozar também daquela bênção daquelas mulheres. Porque a igreja do Senhor, porque a palavra de Deus, irmãos, ela diz que certamente alguém, um pai, uma mãe que não tenha filhos homens, que somente tenha filhas mulheres, elas não têm direito à herança. E é bom até você viver, irmão, de ajuda por um tempo. Mas pensa só você viver de favor o resto da tua vida. Irmão, não é fácil não. Tu vai comer de favor o resto da vida. Tu vai viver de favor o resto da vida. Às vezes quando alguém te ajuda 2 dias, fica, mas se não fosse por mim, tu não tinha conseguido nada desse jeito. Ah, mas se não fosse na tua vida, tu não tinha conseguido nada. Imagina o resto da sua vida. Elas estavam nessa situação. Essas mulheres estavam desse jeito. Elas estavam, irmãos, entregues, irmãos, a ser dependentes dos seus parentes para o resto das suas vidas. Chegou uma situação na vida delas, que ela dizia, ou nós nos posicionamos para com Deus, ou nós requeremos aquilo que já é nosso por direito, ou nós ficamos dependentes de pessoas. O que falta às vezes na nossa vida é só um posicionamento de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo e contempla toda a face dessa terra. E tudo aquilo que você faz para Deus, irmãos, Deus é o melhor patrão que tem. Você acha, eu fiz para pastor, para missionário, para o meu líder. Eu fiz porque eu quero ajudar, irmãos. Tu fez para o Senhor. Ninguém trabalha por pessoas, tu trabalha por causa do Senhor. Eu trabalho por causa de Deus. Nós nos desgastamos por causa do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que a maior promessa que está sobre a palavra de Deus não é tu comer bem, não é tu vestir bem, mas é o teu nome no livro da vida. Levante as tuas mãos aqui nesta noite, igreja do Senhor, porque a palavra de Deus diz que tudo vai passar. Lucas 21:33, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Isso é promessa de Deus, isso é ordem de Deus, igreja. Ainda a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir. Só que chega um momento da nossa vida que nós achamos que Deus se esqueceu das suas promessas. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos do Senhor estava sobre um barco velejando, e veio uma grande tempestade, e a tempestade, irmão, varria aquele barco de um lado para o outro. E aquele povo, irmão, andou com Jesus, aquele povo comeu com Jesus, aquele povo dormiu com Jesus, aquele povo estava com Jesus, mas chegou o dia mau e aquele povo temeu. E quantas das vezes nós estamos nas mesmas situações? Conhecemos o Senhor, servimos o Senhor, adoramos o Senhor, estamos na casa do Senhor, nas quartas, nas quintas, no domingo, cantamos no coral da igreja, até louvamos, pregamos a palavra de Deus, mas quando chega o dia mau, a primeira coisa é Deus me abandonou. Quantas das vezes, igreja, nós mesmos distanciamos do Espírito Santo da verdade. Quantas vezes nós mesmos impedimos o Senhor de trabalhar na nossa vida. Porque quem impede Deus de agir, irmãos, é você mesmo, sou eu mesmo. É nós mesmos que impedimos o Senhor, irmãos, de trabalhar na nossa vida, de agir na nossa vida, irmãos, de manifestar a graça de Deus na nossa vida. Nós somos responsáveis por tal atitude. Só que nós gostamos de colocar a responsabilidade no fulano. Mas foi fulano, mas foi ciclano, mas foi os jovens, mas foi o irmão Nilton, mas foi a profeta Rosa, mas foi isso. E nós, irmãos, deixamos de olhar para a nossa falta de posicionamento com Deus, irmãos.
Deixamos de olhar para a nossa vida fora do altar do Senhor. Porque a promessa de Deus, irmãos, Levítico 13 diz, olha, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ela não vai se apagar, irmãos, o altar sou eu e você. E eu pergunto, irmão, nessa noite, como é que está o teu altar? E eu pergunto para você nessa noite, como é que está o seu altar? Como é que está a tua vida diante de Deus? Porque quando Deus deu uma ordem para o sacerdote, ele disse, olha, todos os dias, tu vai tirar a cinza do altar. Todos os dias, tu vai colocar lenha no altar. Todos os dias, tu vai organizar o altar. Porque o fogo eu colocarei sobre o altar. O fogo ele era responsabilidade de Deus, mas colocar a lenha é minha, mas tirar, irmãos, a cinza é minha, mas organizar o altar, a responsabilidade é minha. E nós queremos transferir a responsabilidade para os nossos irmãos. Tirar a cinza do pecado, tirar a cinza da incredulidade, tirar a cinza da fofoca, da contenda, do disse-me-disse, do leve e traz. Tira toda a cinza que impede o Senhor de agir, de trabalhar. Quantos altares estão cheios de cinza, irmãos. E o fogo não pega porque a cinza impede que o fogo se queime. Então a igreja do Senhor precisa tirar toda a cinza que há no altar. Colocar lenha nova para que o fogo de Deus ele desça. O fogo de Deus vai descer, mas tirar a cinza sou eu e você. Este coração duro, quebrantado, é você que vai começar a clamar. Deus começa a mudar o meu coração. Deus começa a mudar a minha vida. Começa a mudar minhas atitudes. Começa a mudar como é que eu estou diante dos seus irmãos. O negócio com Deus é estreito. A Bíblia diz, irmãos, Apocalipse capítulo 5 e capítulo 20 e 11, irmãos. Irmãos, que os dias são maus. A Bíblia diz que abriu-se 2 livros, irmãos. O livro da vida, irmãos, e o livro das obras. Cada dia mais que se passa, o Senhor está às portas. E a Bíblia diz que naquele grande dia não há desculpas. Ah, Senhor, eu trabalhei demais, não tive tempo de ir para a casa do Senhor. Ah, Senhor, mas o meu marido não queria ir para a igreja e eu não fui. Ah, Senhor, não existe desculpa, igreja do Senhor. Cada um dará conta de si próprio a Deus. É você e Deus, igreja. Sou eu e Deus. Não dá tempo de puxar na saia e subir. Não dá tempo de puxar na canela e subir, irmãos. É você e Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu-se um livro, irmãos. O livro da vida, o seu nome, o meu nome precisa estar escrito neste livro. E abriu-se um outro livro, igreja, que é o livro das obras. Tudo que eu fiz está escrito naquele grande livro. Tudo aquilo que você fez aqui está naquele grande livro. E eu pergunto para você, e você vai meditar contigo mesmo. O que é que você tem feito para Deus? Que está anotado naquele grande livro, irmãos. E o que é que você tem feito para os céus, irmãos? Que está registrado naquele grande dia. E se Deus pedir a minha e a tua alma nessa noite, irmãos, está tudo bem? Está tudo certo? Pode pedir. E se Deus requerer de mim, de você hoje, porque o hoje é um presente, irmãos, amanhã é uma incerteza, e se Deus requerer de mim e de você hoje, como é que está a nossa vida diante de Deus? Isso é uma análise tua com Deus, você com Deus, não sou eu que vou te analisar. 1 Coríntios capítulo 23, é você que vai se analisar com Deus. Não dá tempo de brincar. Não dá tempo de cochear em 2 pensamentos. Não dá tempo de dizer, Senhor, eu te sirvo hoje, amanhã eu não sei se eu te sirvo. Deus, eu sou fiel hoje, amanhã eu não sei se eu sou fiel. Não dá tempo, igreja do Senhor. Porque enquanto o povo de Deus está brincando com as coisas do Senhor, enquanto o povo de Deus não tem certeza, alicerce com Deus e firmeza com o Senhor, o cão está trabalhando e fazendo e agindo, irmãos, e o pau está quebrando para todos os lados. E você,
e eu, como profetas que Deus tem levantado nessa geração que se chama última hora. Como é que nós estamos, irmãos, a proclamar este evangelho? Porque a única palavra, irmãos, que traz vida, irmãos, é a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Essa aqui é a única verdade que leva homem e mulher de Deus para o céu. Fique de pé nessa noite. Passei 4 minutos em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero pedir uma obreira, uma mulher. Vem cá. Vem cá, Cíntia. Eu vou orar por você, minha filha.